E será que teria como DLC ter tido mais temporadas? E uma série que com certeza foi muito influente para outras séries adolescentes no começo dos anos 2000, essa série é DLC, Um Estranho no Paraíso. Série essa que voltou para o catálogo da HBO Max, na verdade entrou pela primeira vez. DLC, assim como outras séries que faziam muito sucesso no começo dos anos 2000, não tem praticamente um streaming fixo. Volta e meia você vê que ele está em um, sai de um, vai para o outro, e agora ele chegou na HBO Max. E quando ele chegou, eu fiquei pensando, reassisti a primeira temporada inteira, reassisti um pouco da segunda e fiquei pensando, essa série realmente era excelente, ela realmente tem um potencial de ter sido mais do que ela foi. E com isso eu pensei nessa discussão, será que teria como DLC ter tido mais de 4 temporadas? Será que teria como DLC ter tido mais história? E aí eu resolvi trazer esse vídeo aqui para discutir sobre isso. E primeiramente vai discutir o que é o DLC, qual que foi o sucesso que ele fez, depois discutir qual que foi o momento de transição da série, que eu acredito que fez com que tivesse a queda, e aí no final termina o que poderia ter sido mais temporadas da série. Bom, DLC foi um grande sucesso no começo dos anos 2000. Pra quem não sabe, DLC tem um total de 4 temporadas e foi ao ar durante os anos de 2003 ao ano de 2007. Nessas 4 temporadas, você pode ver que tinham bastante episódios. Eles seguiam a fórmula que a série de TV tinha na época, de 25, 26 episódios por temporada. Isso era muito comum e acontecia muito porque antigamente séries de TV tinham que englobar o que tinha na grade de TV. Então, 25 episódios iria englobar quase o ano inteiro, com pequenas pausas, com uma pequena pausa no meio da temporada, e aí englobaria todo esse calendário. E mesmo com 25 episódios, e mesmo com episódios que você vê que são colocados ali só para cobrir calendário, DLC conseguia entregar excelentes episódios, divertidos, que desenvolviam os personagens, aprofundavam naquele mundo e trazia aquela discussão interessante. DLC que, para quem não conhece, a gente acompanha Ryan. Ryan, que é um menino que vem lá de Chino e que ele vai de lá para Orange Country, ou seja, ele está numa cidade onde é considerada uma cidade mais humilde, uma cidade onde as pessoas não têm uma condição financeira tão alta, e quando ele chega em Orange Country, ele chega num lugar completamente diferente, um novo mundo e uma nova vida, que seria um lugar de pessoas realmente ricas, milionárias, que sua única preocupação é realmente se preocupar com o que as pessoas vão julgar delas, principalmente a área mais adolescente. Ryan, que é esse peixe fora d'água ali, desse mundo diferente, vai acabar tentando ter relacionamento com um novo grupo de pessoas. A partir daí, a gente acompanha Marisa, Seth, Summer e Ryan vivendo essa vida, principalmente na primeira temporada, focado muito no Ryan e na Marisa, principalmente naquela discussão boa e velha de mundos opostos. Nós somos mundos diferentes, então a gente nunca daria certo. Essa discussão é interessante, sem contar que os personagens secundários são muito bons, e também vale destacar que os pais são muito bons. Os pais dos personagens, não importando qual lado for, conseguem discutir, trazer novas discussões e coisas muito interessantes para a série como um todo. E se você assistir alguns podcasts que estão saindo recentemente, você vai perceber como DLC fazia um grande sucesso. Para quem não sabe, vai ter uma novidade aí, hoje em dia uma coisa que é muito comum acontecer é que os principais atores dessas séries criam seus próprios podcasts, onde nesses podcasts eles discutem a série como um todo. Não é um podcast para ter convidado, é para discutir a série, onde em cada episódio novo do podcast eles discutem sobre realmente sobre a série como um todo. Cada episódio fala sobre um episódio e eles vão sendo como hosts, discutindo os bastidores, discutindo o que eles acharam dos episódios. Isso é super interessante. É como se fosse aquela ideia do diretor comentando o filme, só que em volta dos atores. E é legal porque tem curiosidade dos bastidores, e a gente também vê muito da sensação deles sobre os personagens que eles faziam na tela. Até porque, como eu falei, normalmente quem faz o protagonismo dessas séries são pessoas que tinham uma importância na série. Tem 3 séries, só pra você ter uma noção, adolescente do começo dos anos 2000, que tem esse tipo de podcast. Um é o próprio DLC, onde quem que faz as hosts do programa é a atriz que fazia a Summer e a atriz que fazia a mãe da Marisa. E elas vão discutindo a cada episódio, e obviamente a cada episódio vai tendo personagens, participações especiais de atores da série. Quando você chega na série, por exemplo, do One Tree Hill, você tem a atriz que fazia a Hailey, você tem
tinha a atriz que fazia a Peyton e a atriz que fazia a Brooke, que são as protagonistas do podcast. E em Smallville, você tem o ator que fazia o próprio Clark, o próprio Superman, e também você tem o ator que fazia o Lex Luthor. Então você tem uma noção de como cada podcast você tem um ator rosteando falando sobre aquilo, sobre a série. E nessas podcasts, volta e meia, por serem séries que tinham um foco adolescente, eles mencionam a importância de DLC. Quando DLC lançou, a febre que foi e como toda a produtora queria ter um novo DLC, para mostrar como as 3 temporadas fizeram muito sucesso. E realmente tinha realmente muita coisa para discutir, desde assuntos mais pesados a assuntos realmente de uma futilidade que chamava sempre muito atenção. Então essas primeiras 3 temporadas, posso dizer assim, foi um grande sucesso de audiência. Aí você deve estar pensando, se a série foi um grande sucesso de audiência, por que a partir da 4ª ela foi muito mal de audiência e até a série foi cancelada, ela se encerrou? E aí entra os problemas dos bastidores. Bom, DLC, assim como muitas produções de Hollywood, e tem produções de até séries de TV, que como o próprio One Tree Hill teve isso também muito forte, teve muito um problema de bastidores, problema de bullying e também assédio com alguns atores a partir dali. Então a partir dali, quando estava acontecendo isso, a atriz Misha Barton, que é a atriz que faz a Marisa, ela sofreu muito, ela mesma falou, bullying nos bastidores, problemas de produção, e por causa disso, esse desgaste que ela teve, ela pediu para na 3ª temporada largar a série, sair da série, porque ela não estava aguentando mais aquele ambiente que ela mesma já falou como tóxico tinha ali no meio. E eu falo que aconteceu isso em One Tree Hill, porque a atriz que fazia a Peyton também sofreu pela mesma coisa em relação a um bastidor muito tóxico que tinha em One Tree Hill. A partir daí, quando ela saiu da série, eles resolveram que a solução seria matar a personagem. Então, a virada da 3ª temporada para a 4ª é a morte da Marisa. Em um acidente de carro, ela acaba falecendo, e aí esse é o final da 3ª temporada. A morte da Marisa, que era uma das principais personagens da série, irritou muitos fãs, e por causa disso, muita gente resolveu largar a série a partir dali. E aí, quando chegou na 4ª temporada, eles sabiam que tinham que trazer uma nova dinâmica, uma nova ideia para a série, porque sem a Marisa, se eles seguem naquela mesma ideia de... Porque eles tinham 2 opções quando você muda a temporada e uma personagem tão importante como ela morre. Ou você vai para um outro clima, traz um novo clima para a série, ou você segue na mesma batida que estava tendo antes. Mas se você segue na mesma batida, a temporada inteira seria focada muito na morte da Marisa e como impacta toda aquela comunidade. Só que eles não queriam fazer isso porque eles não queriam ter que ficar voltando com a personagem da atriz que saiu da série. Então a 4ª temporada de DLC, ele foi para um clima completamente diferente. Um clima que começa mais pesado pela morte da Marisa, ela é mencionada, mas o foco é muito mais em discutir outras coisas. Discutir, por exemplo, o novo relacionamento pro Ryan e o clima, você sente que é diferente. Tem até um clima mais alegre, mais divertido, que até não combina com as outras temporadas. Sem contar que dão um outro relacionamento pro Ryan que não funciona tão bem pro público, então a partir daí foi perdendo seu público. Seu público foi largando porque a série mudou muito, para ter que não focar num ponto específico, e aí esse novo clima, esses novos casais, essa nova ideia, fez com que a audiência caísse, e no final a série fosse meio que cancelada e terminada na 4ª temporada. Vale sacar também que o próprio criador da série, o grande mente por trás, que é o Josh Schwartz, ele já tinha um planejamento de que a série ia acabar na 4ª temporada, depois que a Marisa saiu. Tanto que no ano de 2007, quando acabou a série DLC, ele já começou a sua nova série, que era Gossip Girl. Ele já estava imaginando Gossip Girl, já estava planejando como ele ia fazer a série, e aí com esse cancelamento do DLC, aí ele foi de vez. Então no ano de 2007, ele acabou o DLC e já começou o seu Gossip Girl. E aí entra aquele ponto, mas e se a Marisa não tivesse morrido? Teria como a série ter continuado? Aí com certeza, eu acredito que a série continuaria com ela, porque a série tinha muito público, tinha uma grande audiência e fazia um grande sucesso até a 4ª temporada. E aí fica a pergunta, teria como apesar da Marisa ter saído, tem como a série ter mais temporadas? E eu acredito que sim. Eu acho que tinha muitas histórias e muitas ideias que nunca foram abordadas direitas ali, que poderiam ser mais profundas. Principalmente essa parte da futilidade que envolve esse universo como um todo. E a prova disso é a série Gossip Girl. Se você parar pra pensar, se você parar pra refletir sobre DLC, DLC é praticamente a ideia de Gossip Girl, só que em um outro ambiente, com um outro clima. Porque a mesma ideia que tem em Gossip Girl, que é pegar a futilidade das pessoas de Nova York e trabalhar em cima da série, a futilidade delas, a ideia delas, como o mundo delas é fútil, como eles vivem num mundo de ilusão que quase ninguém vai viver, DLC tem um pouco isso em outra ideia. Então é a mesma ideia. E se você for ver, Gossip Girl teve mais 6 temporadas. O mesmo criador de DLC conseguiu criar ideias novas, histórias novas, personagens novos, com 6 temporadas diferentes. Então ele teria como construir mais. Mas com certeza a saída da Marisa, a saída da Misha Barton, acabou fazendo com que a série perdesse um ponto principal, um elo, um pilar que tinha na série e acabasse caindo. E mesmo assim, quando a 4ª temporada acabou, ela poderia ter tido
continuação, tendo uma nova visão, tirando o Ryan como protagonista e colocando o filho dele. O último episódio acaba como se fosse o primeiro episódio da série. Eu acho o final de DLC lindo. A forma como o Ryan acaba se tornando o que as pessoas foram pra ele, e a forma dele ver aquele menino, que ele vê como ele, meio que sendo ele ali, sendo meio que perdido, sem saber o futuro, e ele pega e vai adotar aquela criança, como fizeram com ele no começo da série, é super interessante. A partir daí você poderia até reverter o jogo, trabalhar o Ryan, trabalhar o Seth, trabalhar a Marisa, trabalhar a Summer, na verdade, de uma forma mais velha, com outro pensamento. Eles tendo que sobreviver de uma forma adulta naquele mundo. Eu acho que a série poderia ir a partir dali, pular alguns anos como pulou, e a partir daí seguir com eles adultos mais velhos e colocar uma nova geração ali na frente. Os filhos deles vivendo isso, e a gente vai ver esses personagens que a gente já conhece numa nova vertente, numa nova ideia. Numa ideia deles realmente mais velho, tendo que discutir coisas mais velhas, numa ideia mais de vamos ter que resolver os problemas da sociedade, esse problema de futilidade e riqueza, mas com eles mais velhos, com eles adultos, com os problemas realmente de adultos. Seria algo super interessante e uma nova dinâmica pra série. Poderia ser uma nova metade e uma nova química pra eles. Sem contar que daria pra realmente eles terem tirado a Marisa da série como tirou e seguir pra outros caminhos, discutindo algumas coisas em relação a Summer, ao Seth, a outras pessoas que... por exemplo, velhos relacionamentos da Summer que nunca foram tão mencionados. A gente sabe da popularidade dela. A gente poderia pegar o Ryan e discutir mais sobre o irmão dele e a família dele como um todo, que é uma coisa muito presente e que ao longo das temporadas foi largado em alguns pontos. Então, pra mim, DLC teria sim como ter tido mais temporadas. Tanto seguindo a história como deveria, como pulando lá na frente, colocando eles mais adultos e mostrando uma outra visão sobre eles. Uma visão deles mais adulta. Então, pra mim, sim, teria como DLC ter tido mais temporada a partir dali. Mas o autor também, o grande criador da série, foi fazer Gossip Girl, que também é uma série ótima em relação à mesma pegada que tinha DLC. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de DLC? Você gosta? Você não gosta? Qual é a sua temporada preferida? Qual é a sua temporada você menos gosta? Qual é o seu personagem preferido? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.